Ultimamente anda difícil trazer notícias esperançosas aqui para vocês, mas em alguns momentos ainda dá para fazer isso. Seja muito bem-vindo ao nosso editorial. Hoje a gente vai falar sobre uma manifestação dada à revista Jovem Pan pelo Arthur Maia. Até então, o Arthur Maia foi o relator do marco temporal. E aqui ele trouxe comentários sobre essa questão do marco temporal, mas presta atenção que você vai ver que tem mais do que isso aqui, mais do que o marco temporal, em que as palavras dele repercutem e que vão dar uma certa esperança aí de que algo bom possa acontecer. Ele falou: a chance do governo ter meu voto em questões ideológicas é zero. Não é possível que o governo não aprenda que cada vez que entra em uma disputa ideológica, vai perder com o Congresso, que está aí. A chance do governo ter meu voto numa questão ideológica é zero. Por que eu estou dizendo isso? Vamos entender o contexto da frase que ele disse aqui e quem é Arthur Maia. Contexto, vamos entender. Está votando o marco temporal. Segundo a questão do marco temporal, a Constituição foi feita em 1988. Os índios que já estavam ocupando terras, eles têm direito de ficar naquelas terras. Quem é contra o marco temporal, por exemplo, o PT, PSOL e a turma da esquerda, diz que qualquer terra que os índios invadirem ou estiverem mesmo depois da Constituição de 1988, terão direito à terra. Ou seja, assim o Brasil todo passa a ser posse e terra de indígenas. Então, o Arthur Maia veio aqui e falou: isso é ridículo, absurdo, e eu, como relator, fui contra. A grande questão é que o STF, mais uma vez, quer dar o tapetão no judiciário, no legislativo. E vai colocar, inclusive tem marcado a votação sobre essa questão do marco temporal. E o Arthur Maia mandou um recado para o STF, falou: ó, suspendam o julgamento, porque a Câmara decidiu e é a Câmara que tem esse poder. Mas tá, essa questão do marco temporal é tão importante assim? É importante, mas tem um ponto mais importante ainda, que é a CPI dos atos antidemocráticos. O relator da CPI, o presidente da CPI dos atos antidemocráticos, é o mesmo deputado, o deputado Arthur Maia, que é presidente e disse: a chance de ter meu voto em questões ideológicas é zero. Tanto é que ele já começou a colocar contrapontos contra a Elisiane Gama, que é a relatora, amiga do Flávio Dino. Então, pode ser que a gente tenha sim uma CPI independente. E a coisa está começando a pegar fogo. Tanto é que agora se descobriu que o general do Lula, o braço direito do Lula, fraudou o documento que foi entregue à comissão, escondendo dados de conversas que demonstram que no dia de manhã dos ataques, ele já tinha sido notificado que os ataques aconteceriam. E tem informações de que essas mensagens teriam sido repassadas para o Múcio e para o Flávio Dino, e talvez até para o governo Lula, e aí é clara a omissão. Se você parar para pensar, por muito menos, mas por muito menos mesmo, Anderson Torres foi preso. Por muito menos mesmo, por uma falsificação, fraudar cartão de vacina de Bolsonaro. Os assessores de Bolsonaro foram presos. O que justifica a liberdade ainda depois dessa descoberta? Questão ideológica, né? Questão ideológica. Bora lá, tem mais matéria chegando aqui para vocês. E já que a gente está falando de questão ideológica e pesada, matéria do jornal O Povo para vocês. A caça às bruxas começou pesado. 4 deputados estaduais do PL, partido do Bolsonaro, no Ceará, foram caçados pelo TRE. E a decisão foi confirmada agora, tá? Então tá, o que aconteceu? Primeiro, tinha sido dado um voto no sentido de caçar esses deputados, mas ainda não tinha fechado a questão e não tinha transitado em julgado. Agora, a decisão foi fechada e agora é confirmado que os 4 deputados do PL vão cair. Ou seja,
Começou no âmbito federal, partiu para o âmbito estadual e vai voltar para o federal com força ainda. Por que eu digo? Deltan já caiu, Pablo Marçal sequer chegou a tomar posse, o Crivella já caiu e agora a Carla Zambelli já deu como certa a sua queda. E o Eduardo Bolsonaro também já entrou na mira. Até onde isso vai? Quando é que vai parar? E agora foi confirmada essa escalada do TSE e os deputados do Ceará, todos da direita, foram cassados. Bora lá, pessoal. A matéria importante agora da Jovem Pan. Ainda bem que existe político no Brasil que está fazendo a coisa que precisa ser feita, né? Tarcísio de Freitas anunciou 6 novas estações de metrô em São Paulo, ou seja, está fazendo o dinheiro público, o imposto que eu e você pagamos, no caso de São Paulo, eu literalmente, porque eu moro aqui, retorna para a população. É isso que a gente espera de um político, é isso que a gente espera de um gestor público. Tarcísio de Freitas também não está deixando barato. A turminha ideológica que quer lacrar aqui em São Paulo é recebida na bala de borracha e no gás lacrimogêneo. A turma dos índios que não eram índios, que foram parar a avenida aqui em São Paulo, teve uma resposta imediata e corajosa do Tarcísio de Freitas. É rua, aqui marginal não se cria. Aqui pessoa infratora da lei não se cria. E é por isso que eu defendo as regras ali defendidas também por Milton Friedman, que é dar liberdade aos estados. A Carolina de Tone, ela apresentou um projeto de que a questão da segurança pública, inclusive porte ou não de armas, tem que ser definido pelo Estado. É o Estado que tem que definir se pode ou não pode. Nada disso de dar tanto poder, inclusive ditatorial, à União, não. É o Estado que está no loco ali. Estados e municípios têm muito mais acesso aos problemas das pessoas do que a União. Essa é a minha visão e esse é o meu ponto de vista. Bora falar de condenação por corrupção? Supremo condena Collor por corrupção e lavagem a 8 anos e 10 meses. Vamos lá. Nem de longe, essa matéria é do G1, só para deixar claro, nem de longe eu defenderia o Collor, tá? Não pense. E ainda, lembrando que hoje é dia 1º de junho, lembra festa junina lembra de quadrilha, e quadrilha me lembra do Collor. E lembrando do Collor, lembra que quadrilha não é sozinho. E a Lava Jato só serviu para condenar o Collor. Inclusive, um dos crimes já estava prescrito, porque se o Collor não tivesse cometido o pior crime de todos, que é se aliar ao Bolsonaro, ele não teria sido preso. O maior crime de Collor, se aliar ao Bolsonaro. Não é o maior, né? A gente sabe que não. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu deveria levantar e bater palmas de pé para o STF ao condenar Collor, se não fosse o fato de que os demais estão sendo inocentados, que os demais estão tendo as suas penas canceladas, mas que estavam no mesmo barco que o Collor. Qual a justificativa? A Lava Jato só funciona para o Collor? É só o Collor que tem responsabilidade sobre os crimes que cometeu na Lava Jato? Inclusive, falando de Lava Jato, estão tentando reescrever a história de uma forma que você jamais viu. Lembra de tudo aquilo que você viu na Lava Jato? Dinheiro devolvido, corrupções, propinas, sítio, triplex, dinheiro para o Instituto Lula, tudo aquilo foi um sonho, uma ficção, um pesadelo ruim. Segundo o Supremo Tribunal Federal, aquilo lá nunca existiu, é tudo uma narrativa. Nunca existiu. As provas que foram colhidas, mostradas pela imprensa, as penas que foram cumpridas, dinheiro de roubo devolvido, aquilo tudo é sonho. Um mundinho que não existiu. Afinal, todos os que foram perseguidos pela Lava Jato eram bonzinhos, menos o Collor. O Collor não. O Collor era aliado do Bolsonaro. Então, mesmo sendo da Lava Jato e aliado ao Bolsonaro, o que eu julgo um erro do Bolsonaro, a esse pode ser condenado. Outra matéria que eu trago para vocês agora é da Jovem Pan News. O Guaidó, que é opositor ao Nicolás Maduro,
participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Participou por videoconferência e falou sobre a tragédia do povo venezuelano. Não é nada de narrativa. Fez críticas ao governo Lula, às falas, aquelas aberrações ditas pelo governo Lula sobre Nicolás Maduro. Fez críticas, questionou e participou dessa audiência pública. E ele que é o maior opositor de Nicolás Maduro. Aí, o meu pequeno amigo esquerdinha vai virar para mim e vai dizer: mas doutor Sandro, como é que você fala que não é democracia se tem um opositor? Você já parou para pensar nisso? Ah, mas Sandro, tem opositor? O Guaidó é opositor, então a Venezuela é democracia? Ele tá em Washington, tá? Fugido, porque se ele fica lá, tá? Na Venezuela, já estava morto. Então, é por isso que ainda tem opositor. O opositor não pode ficar nas mesmas terras do ditador. É simples assim. É simples assim. Ou seja, nada de liberdade na Venezuela. Tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui com você, discutir um pouco mais nossas pautas e entender um pouco mais esse emaranhado complexo que é a política brasileira. Afinal, isso aqui não é para amadores, não. Acho que os únicos amadores na história aqui é o povo brasileiro que erra na hora de votar, na hora de escolher os representantes. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Próximo editorial é às 4 horas da tarde, tá? Então, se você gostou desse editorial do meio-dia, é novo aqui no canal, ou já conhece, mas acompanha pouco, às vezes fica perdido, o YouTube não costuma estar notificando. Então, às 4 horas da tarde, você entra no nosso canal, faz a pesquisa aí, Dr. Sandro Gonçalves no YouTube, e você vai estar achando o nosso canal aí. Combinado? Grande abraço, fique com Deus e que Deus te abençoe muito e muito. Abraço.